Estamos aqui felizes com esse trabalho nosso de hoje. Eu e meus colegas terapeutas, Oi. E aí, pessoal? na proximidade do Natal. E o tema que eu trago para conversar com vocês hoje é um tema que é difícil em muitas famílias, que é a diversidade entre irmãos. A grande maioria das pessoas tem irmãos, alguns não têm, o que é uma pena, porque é uma maravilha ter irmãos. A vida com os irmãos, ela se divide em duas partes. Uma quando são todos solteiros, moram todos na mesma casa. A vida opera de uma maneira. Quando começam a se casar, aí a coisa vai dificultando, porque entram pessoas para esse sistema que não têm a mesma história, não sabe, porque nós somos em 4. E dependendo do que um olha para o outro, já sabe o que vai falar. E já começa a risadaiada. Quem é de fora fica com aquela cara de ué e não sabe o que está acontecendo. Então, quando os irmãos são solteiros, é um tipo de relação. Quando eles se casam, muda completamente. Eu tô lembrando de ter aquelas famílias que você faz isso com os amigos, e a família e os irmãos ficam assim, que é isso? Também. Também. Que tem amigos, na verdade, que eles são mais integrados com o seu modo de vida do que os irmãos, Verdade. não é? Oh. Mas estamos na semana do Natal. E semana do Natal é uma semana difícil. Família. Confraternização. Família, confraternização. E dentro do que o Natal traz, o que é que o Natal traz? Essa harmonia, buscar esta harmonia, esse bem-estar familiar, esse encontro, ser feliz, ter com os seus, naquela noite, aquilo que o Cristo trouxe. Não o nascimento do Cristo, porque o nascimento do Cristo foi há muitos anos, a gente comemora o nascimento. E aí? E aí fica o quê? Não é assim, não é comemorar o nascimento só. É comemorarmos o que ele nos trouxe como mensagem de vida, que é sermos harmônicos com as pessoas, sermos solidários, olhar para as pessoas e ver através delas que muito do que elas trazem é uma dor muito grande. E uma coisa muito importante que eu vejo e que eu até ouvi uma psicóloga falando, que os irmãos precisam se unir. Quando os pais vão embora, os irmãos precisam se unir. E desde o primeiro ano, depois que se perde o pai ou a mãe, é o ano mais difícil, né? As datas comemorativas são as mais dolorosas. E é nessas datas que os irmãos precisam estar juntos. Entendendo, dando um ombro, entendendo a dor desse irmão. Porque esse é o seu irmão mesmo, né? É o próximo mais próximo. É aquele que está vivenciando esta data com muito sofrimento. Você não tem noção, porque a gente não consegue medir a dor do outro. Uhum. Então, a diversidade entre irmãos, ela acontece por muitos motivos. Eu tenho irmãos e somos muito diferentes uns dos outros. E aí é engraçado, né? Todos da mesma fonte, mas uns tão diversos dos outros. Como que é com vocês? Então,
Para mim é muito diferente isso. Eu vejo rivalidade de irmãos. Eu vejo, para mim, são poucos os irmãos que realmente se dão bem. A maioria tem rivalidade. Então, eu acho que é ótimo quando a gente vê essa prosperidade, essa união, essa cumplicidade entre irmãos, porque não é uma coisa que a gente vê com facilidade, não. Não sei vocês, como é que vocês veem, né? Enfim, para mim é o que talvez a minha própria história atraia histórias parecidas com as minhas, né? Então, não sei, acho que tem muito a ver com isso, né? Cada um vivendo a sua própria experiência. Lembrando, né, que cada filho, cada irmão tem o seu processo também, traz as suas dores e cada um vai ver a relação de uma maneira diferente. Ah, sem dúvida. No meu caso, eu nasci do segundo casamento do meu pai, né? Ele já tinha 2 filhos quando ele ficou viúvo e daí casou-se com a minha mãe. E eu perdi 3 irmãos. Inclusive, com 4 anos, que foi uma experiência extremamente dolorosa para mim, porque eu tinha 9 anos. Tomar esse contato assim com a morte foi muito complicado para a minha vida. E sempre tive os 2 meio-irmãos, né, que vieram do primeiro casamento do meu pai. Eu sempre me dei bem com eles. Com meu irmão mais. A minha irmã, ela sempre teve uma certa dificuldade. Mas Natal, 1º de ano, Carnaval, a gente procurava, assim, passar por cima de tudo, né? E ficar junto, porque era importante para minha mãe, para o meu pai. Mas somos muito diferentes. Muito. É impressionante a diferença que tem da gente, de um para o outro. Mas é muita diferença. Não consigo pensar aqui, inclusive, em nenhuma singularidade assim. Quando os irmãos, eles têm determinados momentos que se instala uma discussão entre os irmãos. E tem um que sempre fala mais alto, grita, impõe o seu modo de ver as coisas e sai feliz da vida de peito estufado porque ganhou aquela discussão. O que ele não vê é que ele perdeu o outro. E isso é muito triste. Isso acontece quando crianças, quando adolescentes. Na adolescência, quando isso acontece, isso pode sim romper essa amizade futura desses irmãos. Para sempre. Porque você perde o outro. Ninguém é dono de uma razão absoluta. A gente precisa, sim, observar se vale a pena perder um irmão por conta de uma soberba, de uma, sabe, de falar, de gritar com o outro. É muito complicado. E fala, Júnior, desculpa. Não, pode terminar, pode terminar. E é isso, né? Nessas questões de discutir e de trazer o que é seu, você pode trazer, mas não há necessidade dessa imposição. Eu acho que é soberba mesmo, né? É que nós estamos falando de indivíduos, né, que têm a possibilidade e a oportunidade de nascer numa mesma família. Então eu falo que os nossos maiores resgates estão justamente dentro da família, porque a gente não escolhe, né? A gente nasce por ressonância também, né? A gente escolhe antes. Pelo que dizem, escolher, né? A gente escolhe, é que a gente não lembra que escolheu, né? Mas a gente escolhe justamente porque tem algo ali que A precisa gente escolhe ser... justamente para tratar a nossa ferida. Sim, exatamente. Que a gente já traz antes. E daí a gente atribui a ferida aos irmãos, aos pais, mas ela já era nossa. Exatamente. Eu queria trazer o olhar mais sociológico da questão da relação dos irmãos. Eu acho que a gente tem que lembrar que desde sempre, né, e tem lá
textos muito antigos que nos trazem isso, a gente deve lembrar que a relação de irmãos, obrigatoriamente, ela sempre é uma relação de disputa. Competição. Isso desde sempre. O que Caim eu quero... e Abel. Por exemplo, o que acontece? Os irmãos, eles disputam por um papel. Eles disputam que papel? O papel do protagonista, o papel do preferido, seja do pai, seja da mãe, seja de ambos. E, em algum momento, eles disputam como que se diz? O espólio daqueles pais quando eles se forem. Isso é o pior, né? Então, o que acontece? Os pais, os irmãos, eles já entram desde sempre aprendendo a olhar o outro como um adversário, né? Por mais que se gostem e tudo mais, mas existe essa relação embutida na relação de irmãos, né? Na relação da irmandade. Então eu acho que isso nem sempre é uma coisa consciente, mas é uma coisa presente. Então os irmãos, eles disputam a atenção dos pais e depois a questão do direito ao espólio, né? A herança, ao espólio, né? E me parece que, se a gente for olhar as hierarquias do passado, e parece que a gente não mudou muito isso, mesmo em tempos modernos, que é aquela coisa... Porque naquela época ou era por uma questão de hierarquia etária, né? Então o mais velho tinha que ficar com tudo e o resto se subordinar, ou era uma relação de direito, né? Ou seja, de reivindicar. Eu vou lá e reivindico o meu direito. Então eu tenho que ser o mais forte para poder assumir a posição do meu pai, assumir tudo que meu pai tem. Então eu acho que a relação de irmãos, ela já é uma disputa social que existe desde sempre, né? E as pessoas acabam inconscientemente entrando nessa relação. Agora, é claro, são indivíduos. E também existe uma questão da cultura do lar, né? Eu acho que assim, em lares onde se prega a hierarquia e a autoridade, fomenta ainda mais essa relação, minha opinião, tá certo? E quando você tem um lar mais acolhedor, eu acho que ameniza um pouco, né? Quando você tem um lar onde os pais conseguem fazer essa divisão, onde os pais conseguem exaltar a qualidade de todos, porque normalmente não é o que acontece, né? Tá vendo? Você não é igual ao seu irmão, que não me dá trabalho. Ou tá vendo? Você não tem as notas do seu irmão, etc. O meu irmão, coitadinho, passou muito mal por conta disso. Ele era o caçula, né? Então eu acho que a relação entre irmãos, ela esbarra nessa questão social, né? Nessa questão de costumes, onde já há uma disputa implícita, né? E eu acho que também existe muito de como os pais conseguem equilibrar esta relação, né? A gente sabe, vai ter pai aqui e mãe que vai querer matar eu, mas a gente sabe que tem essa história de que todos os meus filhos são iguais para mim. Não é verdade. Você gosta mais de alguns do que outros. A verdade Acho que não é gostar. Acho que você tem mais afinidade com um do que o outro. Mas afinidade... amar... Não, você ama. O seu papel de mãe é igual para com todos. Mas isso não significa que você não goste mais de um do que de outro. Desculpa, mas é verdade. Mas, Júnior, não é assim. É assim, eu tenho 2 filhos aqui na Terra, né? E eu tenho muito mais abertura e afinidade para falar de certos assuntos com um e outros assuntos com o outro. Entende? Assuntos que, se o que eu falo com o mais novo, se eu falar com o mais velho, ele vai ficar olhando para a minha cara e não vai saber nem o que responder. É isso mesmo. Então, dentro da dificuldade que a mãe ou o pai está passando naquele momento, está vivendo a situação, o que acontece, você tem mais facilidade de tratar com um filho e outras situações com o outro.
Não é uma questão de olha, gostar mais. mas E essa questão da afinidade eu defendo sim, porque às vezes o filho que dá mais trabalho, o filho que requer mais do seu tempo, da sua dedicação, nem é aquele que você tem mais afinidade, mas você tem que cuidar, você tem, às vezes por uma doença, às vezes por qualquer situação, você tosse, você se dedica mais àquela criatura. E os outros filhos ficam considerando que aquele é o filhinho da mamãe, O protegido. o protegido. E não é verdade. É porque aquele a mãe vê, sente e sabe que ele necessita mais. Não, eu sei disso, ô Biga. O que eu acabei de dizer? Eu disse que o papel de mãe é igual para todos. Então, se aquela cria precisa de mais atenção do que os outros naquele momento, é lógico que você vai fazer isso. Mas se qualquer um dos outros fizer a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa com qualquer um deles. Eu vou até brincar. Então vamos mudar um pouco. Vamos dizer assim, ó. Até 3 anos, que não tem reação, a mãe ama todos iguais. Depois começa a responder, fica mal criado, começa a ter reação exacerbada, daí a gente já vai. E sabe também o que eu acho? Tem a questão. Eu falo de gostar mais pela identidade, né? Então, por exemplo, tem filhos que vão ser mais parecidos com você do que com o pai e vice-versa, né? Então é lógico e não é porque é mãe, pai ou filho que tem que amar, né? Essa obrigatoriedade, na verdade, não existe. Não, eu digo. É cultural. Não, eu digo a função de maternidade. Como mãe, você vai socorrer. Sim. Né? Pode Nessa ser o filho função, mais ingrato, o filho mais problemático. Não interessa. A hora que ele precisa, você vai estender a mão. É nesse sentido que eu estou dizendo. Isso eu não estou questionando. Tá. Realmente, o papel de pai e de mãe vai ser igual, exceto se for um pai negligente, uma mãe negligente. Mas, via de regra, é o que você faz. Você vai estender a mão para todos, Sim. né? Até para aquele que te maltrata e, como eu disse, dá trabalho. Mas eu digo que tem aquele que não adianta, a convivência é gostosa. É como se ele é um filho amigo, é um filho que a coisa rola, que a coisa vira, entende? E tem aquele outro que a personalidade é diferente. Você não vai se sentir, como você disse, não vou me sentir tão à vontade de ter as mesmas falas, as mesmas observações, a mesma confidência e tudo mais. Isso, gente, é gostar mais. É como 2 amigos. Tem um amigo que a gente gosta mais, a gente fala mais. Tem outro amigo que a gente gosta menos, a gente fala menos. Agora, eu gosto dos 2. Júnior, existe uma das leis da sistêmica que grita, ela não fala, ela grita, é o do pertencimento. Sim. Todos pertencem da mesma Sim. maneira, todos os filhos. Só que dentro do cultural é diferente. A cultura varia muito de um povo para o outro, tá certo? Então, o povo oriental, o filho mais velho, ele sempre carrega um peso muito grande. Não dá para a gente passar por cima disso. Não dá para dizer que a mãe gosta mais do filho mais velho. Não. O filho mais velho é mais cobrado, é mais exigido, é uma vida inteira olhando e cuidando. Já nos povos como os italianos, por exemplo, existe uma diferença muito grande quando nasce uma filha e quando nasce um filho. Porque a expectativa daquela família para com aquela criança, ela é completamente diferente. E eu posso falar isso porque eu fui a decepção da minha família, porque eu sou a primeira. E a italianada sempre espera um homem. Tem que ser um homem. E veio eu, né? Só que daí, 1 ano e 5 meses, veio meu irmão. Então, era completamente diferente o modo que nós éramos tratados. E eu tenho a felicidade de ter tenho, graças a Deus, uma tia que ela é 5 meses mais velha do que eu. Então, aí deu a parceria, tá certo?
E tenho um tio que é 3 anos mais velho do que eu. Então a coisa ficou meio equilibrada, sabe? Ficou 2-2. Mas é nítido como as cobranças, as expectativas, o modo como a família agia conosco e com eles sempre foi diferente. Mas na lei do pertencimento, gente, todos pertencem, Sem dúvida. né? Aí, o que eu queria trazer para vocês, para a gente conversar, para ver o que vocês acham disso, existe um estudioso, o nome dele eu vou citar porque eu gosto muito do trabalho dele, é o Tarso Firati. Adoro, Ele mora em Belo Horizonte, adoro. realiza um trabalho muito bacana com a sistêmica e com uma série de coisas. Em um dos livros dele, ele traz que, dependendo do lugar que você chegou na família, você está vinculado a determinado antepassado. Então, pense. Quantos tem antes de nós? Então, você tem um pai, uma mãe e um pai. Atrás deles tem 2 de cada lado, e depois tem mais 2 e mais 2. E é interessante o modo como ele relata isso nos livros dele, porque ele colocou isso diante de muitos estudos e é muito bacana. Depende da posição que você chegou. Ele Então, chama, né? é. O filho 1, alfa, o filho 2, beta, e o filho 3, gama. E o filho 4 é o alfa Alfa ao na outra contrário. polaridade. É. Então, o que acontece? É como se tivesse super um legal. rio aqui e aqui uma montanha. Então, o que acontece? A montanha, ela reflete dentro do rio. Aqueles que chegaram primeiro no sistema, eles são vinculados aos avós. O segundo, ele já é vinculado, se for homem ou mulher, também diferente aos avós. Agora, dali para frente, eles são vinculados àqueles outros. E é um estudo maravilhoso. Então, o que ele traz? Eu lembro muito bem das 2 situações, porque uma é a minha e a outra é o meu filho, que abriu o sistema como homem. Mas isso, gente, é um farol. É uma forma de iluminar os nossos conceitos e o modo da gente ver essa diversidade. Sim. Porque isso explica muito. Porque, veja bem, o meu avô paterno era uma pessoa, tinha uma família, tinha toda uma história. A minha avó paterna também. Então, pense, de vocês também. Então, são pessoas completamente diferentes. E se esses irmãos vêm vinculados a essas pessoas que já são tão diferentes entre si, por isso que é tudo tão diferente. E às vezes você ouve a sua mãe falando assim: nossa, esse anda igualzinho o avô dele. Este tem os mesmos gostos por comida do avô, sabe? É por isso que a gente vê isso. Então, nesse estudo do Tarso, o que ele traz? Se o sistema for aberto por uma mulher, ela Se vincula à avó está paterna. com a maior parte dos seus corpos de energia vinculada à mãe do pai. Quando é o filho mais velho que abre o sistema, a maior parte dos seus corpos de energia estão vinculados ao pai da mãe. E isso, quando eu estudei isso, eu vi tanta coisa coerente, porque essa é a minha família, sabe? Eu sou muito a minha avó, mãe do meu pai, e o meu filho, fisicamente, tudo é igualzinho ao meu pai. É igualzinho, gente, é impressionante. Né? Então, é uma coisa que você fala, puxa vida, né? E aí, o que eu faço com essa informação? Aqueles que herdaram estes corpos, que têm esses corpos de energia voltados para aquela avó ou para aquele avô, o que a gente faz? A gente observa o que foi que aquela pessoa realizou na vida. Tudo aquilo que aquele avô, que aquela avó, que aquele bisavô, porque vai dependendo, né, da ordem que chegou, o que ele realizou na vida, esta criança recebe como um bônus para a sua vida.
e o que ele não pôde realizar acaba sendo um ônus, um peso. Então, aí você fala, nossa, por que será que os vínculos, às vezes, são tão dolorosos, são tão pesados? Por conta desta vinculação desses corpos de energia. Eu acho isso fantástico. Fantástico, explica muito. E né? eu acho legal, porque eu sempre falo, viu? A minha avó benzia, eu faço constelação, já é um upgrade, entendeu? Eu tenho duas perguntas. Sim. Uma é, você disse assim, que né, as pessoas olham e falam assim, nossa, esse anda igual a avô, nossa, aquele ali tem um jeitinho de comer igual da avó, né? E quando olha assim e diz assim, nossa, essa aí não tem jeito de ninguém. Então, aí são duas possibilidades, Opa, né? Ou este familiar que fala isso não conheceu os antepassados, que isso né, acontece muito. Tem gente que não conheceu ninguém da família. Quando eu cheguei já tinha morrido todo mundo. Ou não pertence àquela família, né, gente? Com todo respeito, mas, né? Vai Não, saber. mas olha, gente. calma, eu tenho duas perguntas. Essa era uma. A outra pergunta é, quando você fala nessa sequência, isso conta os não nascidos? Sim, Então, claro. na verdade, só dando um exemplo do meu caso, como eu tenho um não nascido individual, depois eu tenho um casal de gêmeos não nascidos, eu sou o quarto, Sim, né? Então, nessa conta, eu tenho que me olhar como o quarto, é isso? Sim. Alfa contrário. é o alfa menos. Alfa menos, olha só. Depois eu posso, Junta comigo. fazer, porque é um trabalho bacana. Ele tem até uma tabelinha que dá pra Eu gente posso encontrar. fazer para você depois, se você É. quiser, para você se encontrar nesse contexto de antepassado Não, eu queria entender até para esclarecer. Então, quer dizer, os não nascidos também contam. também. E, No os, e, os sistêmica de- conta. e quando é de dois casamentos diferentes? Como é que funciona isso? Sempre conta pelo pai. Conta pelo pai? Sim. Então, Qual a teoricamente. primeira pergunta que você fez pra ela mesmo? Quando Não, não, na verdade, parece não com f- ninguém. É. Então. Foi uma provocação, uma Foi uma pequena provocação. provocação. É que eu tinha uma colocação para fazer. Faça, por favor. Porque a dessa Presta atenção, hein? pergunta, daí ele Opa. falou que tinha outra, mas cabia lá atrás, mas tudo bem. Aí, eu fui casada com um médico, que vocês sabem. E o pai dele era enorme e a mãe pequenininha. E ele nasceu assim, médio. Mas não parecia nem com o pai, nem com a mãe. Né? Aí... Foi bênção ou foi livramento? Ai, Gente, que Júnior, maldade! que horror. Ué, tô perguntando. Aí a gente estava vendo fotos uma vez na casa do meu sogro, que meu sogro era assim, muito tradicionalista, ele gostava muito de enaltecer a família, tal. Ele tinha um orgulho, uma honra pela família que eu achava bonito. Aí, de repente, ele pega uma foto que era o meu marido nos anos 20, com a roupa, com aquele monoclinho, sabe? Falei, gente do céu, mas esse daqui é o Udi. Aí depois, Bruno, depois você corta o nome. Nossa, mas como que pode, né? Parece que é a mesma pessoa. Aí ele falou, é um tio muito, muito distante. E ele foi buscar aquele DNA lá. Sim. Mas ele não pegou uma parte, ele pegou tudo. Ele pegou o DNA. Mas talvez ele tenha uma parte interna, né? O modo de viver, o modo de fazer as coisas, que Sim. seja diverso. Mas não quer dizer que é só fisicamente. Não, por dentro ele era muito parecido com o pai e com a mãe. Mas incrível, porque às vezes, assim, era até diferentinho dos outros irmãos mesmo. E foi pegar lá atrás. Louco, né? E cada um de nós, gente, independente dessa teoria do Imensa Vida, que é a teoria do Tarso Firati, cada um de nós chegou na família com os pais tendo uma idade, um conhecimento e uma vivência, Exatamente. uma situação financeira. Tudo isso faz muita diferença, porque o filho chega e ele recebe aqueles pais. Aqueles pais têm medo. Eles nunca foram pais, não sabem como é.
Então cobra muito, exige muito, né? O segundo, ele já vai receber outros pais, mesmo que seja perto. Ele já vai receber outros pais. Quando vem para terceiro e quarto, a coisa vai mudando tanto que quando chega no filho mais novo, seus pais fazem cada coisa com ele que você fala: meu, comigo não era assim. Eu não podia fazer nada disso. Já são outros pais. E a gente, em vez de ficar irritado com isso, devia agradecer, porque esses pais conseguiram se trabalhar, se melhorar como Evoluir. pessoas, evoluir e ter uma outra consciência com esses filhos. Por isso que eu falo, é muito bom ser filho mais novo. Na próxima vida eu quero ser mais nova, não quero ser a mais velha, não. Eu sou a caçula. Vendo? Não me Eu deixam acho que é falar. muito mais Né? fácil. Eu tô A aqui, caçula quer falar. Ah, então eu deixa. tô aqui já. A caçula quer falar. Então, quando você fala de indivíduos, né, Edneia, é bacana ver isso, porque assim, às vezes, claro, tem a questão dos pais, existem pais e pais. Tem os filhos que nascem desses pais, porque é o que eles precisam, né? As feridas que a gente traz junto vai fazer com que a gente tenha o olhar para aquilo que a gente precisa se trabalhar. Então, o primeiro filho nasceu, ele é o reizinho, né? Depende do lugar que ele tá também. Não foi nada. Depende do lugar que ele tem. Ele pode entender isso como um peso, uma responsabilidade demais em cima dele, um olhar para cima dele. E ele pode entender também, fazer uma leitura de que, putz, grila, como cuidam de mim, como me amam, como gostam, todo mundo aqui me paparicando e coisa e tal, né? Ah, não faz não. E aí Faz também tem a questão do segundo filho, e a gente vê muito assim, né? Casos de gêmeo, às vezes. O primeiro que chora e quer o peito da mãe, e o segundo que chora ao mesmo tempo, e a mãe vai ter que escolher entre um e outro qual que ela vai alimentar primeiro. A leitura de cada um desses bebês vai ser completamente diferente. Que ele pode não ligar ou ele pode se sentir rejeitado, abandonado, né? Então, como é que ele vai se sentir? Então, cada um vai ter um olhar para esse pai dentro daquela ferida que ele vai ter que curar. Ai, deixa eu contar uma historinha de uma vizinha. Pode contar. Ela Microfone. tinha... Ela tinha 3 filhos. 2 meninas e daí nasceu o terceiro, um menino. Aí, família feliz, tal, pá, né? Daí, ela pegava a mais velha no colo, a do meio chorava. Ela pegava o mais novo no colo, a do meio chorava. Tudo que ela ia fazer, aquela bendita daquela criança chorava. A do meio. A do meio. Ela falou, vou levar no psicólogo. Levou no psicólogo, explicou tudo. Falou, doutor, não aguento mais, essa menina só chora. Aí o psicólogo falou assim para ela, então a gente vai fazer o tratamento na sua filha mais velha e no seu filho mais novo, porque ela que tem razão. Ela não está gostando, ela está reclamando. A sua atitude tem que mudar com ela. Parar de achar que ela que está errada. Os outros 2 é que estão feito um zumbi que não tem reação para nada. Olha que loucura. Ela ficou tão impressionada que ela bateu na minha casa para me contar essa história. É. A gente acha que o mais chorão é o mais problemático, né? Aham. E segundo esse psicólogo, não. E ela é que tinha razão na idade dela fazendo daquela forma. Estava mostrando de alguma forma um desagrado, né? Exatamente, botando a emoção dela para fora, né? Sim. E os outros 2, quando ela pegava, por exemplo, a do meio e punha no colo, os outros 2 não tinham reação nenhuma. Uhum. Pode ser N questões, uma passividade, né? Um espírito evoluído. As desavenças que você fala. Não, mas- Júnior, peraí. Mas Tá. quem chora sempre mama. Sempre Essa mama. é a verdade. Essa é a verdade. Aquele que mais chora é o que mais tem atenção, É é o verdade. que mais recebe. Concordo. É Nem sempre sempre. assim. Ah, não é Ah, o quê? é. Ai, eu chorava. Meus pais falavam que eu chorava toda noite. Eles me largavam lá no berço porque eles não sabiam mais o que fazer. Tá explicado aí. Tá largada. explicado. O adulto. Mas cada caso é um caso, Que Thaís. dó.
Então, por isso que eu falo, não dá para generalizar, porque cada um é um, cada um vai fazer a sua leitura. Amiga, foi isso que te tornou forte. Atenção, meus amigos do Instagram e do... YouTube, Não, Telegram. do Tinder. Vou começar a chorar. Eu ainda acho que, apesar da lei da hierarquia dentro do sistema com os filhos, a gente sabe que o primeiro tem precedência. Mas isso numa situação já de adultos. Porque quando criança, todos são iguais. Mas o que acontece numa família quando o primeiro filho é uma criança normal, tranquila, e aí vem um segundo filho com um problema de saúde? Não, segundo o filho é sempre sapeca, né? Que até a minha avó sempre falava, se Deus tivesse mandado esse primeiro, você não tinha o segundo. Então, não sei, não. Lá em casa, não. Bom, o segundo não ficou, mas, enfim. Eu não sei. Aí, o que acontece? Se a criança tem uma dificuldade, seja ela qual for, é claro que a mãe vai se dedicar muito mais para este segundo, Sem dúvida. que é o que tem esta, né? Sem Esta dúvida. dificuldade. Mas isso não tira o modo triste de olhar do mais velho, porque ele vai ser sempre deixado e continua sendo cobrado Até ele entender. até ele entender. Só que ele pode entender já adulto e a ferida já ficou. Mas aí ele vai curar a ferida. Posso dar um depoimento pessoal? Sem nomes, pode. Não, mas era aí. Era eu o comigo seu mesma. mesmo. Ah, então tá ótimo. E eu comigo mesma. No primeiro dia de aula do primário, eu fui para a escola. Só que todas as crianças estavam com suas mães. E eu não. Aí foi chamando o nome, mas eu sempre fui borboleta, então primeiro, segundo, terceiro nome, para levar aquelas crianças para a classe. A mãe ia até lá, a classe, conhecia a professora. Muito bem, acabaram-se todas as mães, acabaram-se todas as crianças, ficou eu no pátio. A diretora olhou para mim e falou assim, cadê sua mãe? Eu falei, não sei. Ela falou, mas sua mãe não tinha que estar aqui? Eu falei, acho que ela não sabia que ela tinha que estar aqui. Tá bom, como é seu nome inteiro? Aí falei, ela me levou para minha classe. Mas que falta de sensibilidade também, né? Nossa, mas isso para mim era um trauma. Mas era um trauma. Assim, do abandono mesmo. Eu falava, gente, como é que minha mãe fez isso comigo? Viu? Eu tinha irmãos, eu tinha avó. Alguém podia. Um adulto poderia ter me acompanhado. Aí, acho que não faz muito tempo, sei lá, uns 10 anos, eu fui fazer conta. Então, quando eu tinha 6 para 7 anos, que é o período que você entra no primário, a minha mãe tinha acabado de ter um neném, que era meu irmãozinho. E ele... acabado não, era o primeiro ano dele, mas ele tinha broncopneumonia. Uhum. Ele vivia internado. Eu não sei precisar se nessa data específica ele estava tendo alguma coisa, mas com certeza estava. Mas olha, a criança, ela carrega o trauma para o resto da vida. Só que tinha uma razão. Não foi um abandono, não foi... Porque naquela época a gente ia sozinho para a escola mesmo, sabe? Com 6, 7 anos a gente andava sozinho pela rua, não tinha perigo. Então, veja só, que é o que eu digo, que uma hora, ou por si mesmo, ou através de um tratamento, através de uma conversa, às vezes com a própria mãe, você descobre o porquê
daquele suposto abandono, daquela suposta rejeição. Entendeu? Eu sei disso porque quando o meu filho mais novo nasceu, ele é do dia 22 de abril. Eu desenvolvi uma depressão pós-parto muito grande. E no dia da festa do Dia das Mães, que foi logo em seguida, eu esqueci. Eu esqueci completamente que tinha aqui na escola, que ia ter a festa, sabe? Aquilo, nossa, eu estava muito mal. E aí meu marido saiu, Olha, gente, tem coisa que a gente não esquece. Ele me comprou uma pulseira de ouro linda. E o meu filho mais velho foi junto para comprar. E pelo que eu entendi, foi ele que escolheu, o menino. E daí ele me trouxe e disse: Olha, mãe, você não foi me ver dançar, mas eu não esqueci de você. Criatura de Deus. Ouvir isso de uma criança de 4 anos, aí você fica pior ainda. Pior, com certeza. E aí eu expliquei que eu estava doente, que eu não fui porque não era por ele, sabe? Mas é tão triste isso, você constatar que foi você que errou como mãe. Negligenciou, né? Eu não sei se eu errei, se eu Não negligenciei. é- Eu não- estava doente, eu não tinha Não é condição de erro, fazer eu acho que não é diferente. erro. Exatamente. Você fez o seu possível. É, e aí o que acontece? Acontece um ciúme muito grande do mais novo, porque ela não foi me ver, mas ela estava cuidando dele. Então, é complicado. E essas situações precisam ser resolvidas com a mãe, com os irmãos, porque é o que a gente leva. Eu queria tentar ver algumas coisas aí em cima disso. Não sei se você vai tocar em algum outro tema aí, mas é que foi me surgindo a partir da leitura que vocês estão fazendo. No caso de um irmão, que você me disse que ele está vinculado a uma determinada faixa Certo, ancestral, Ah. e o outro está vinculado a uma outra faixa ancestral, certo. em geral, uma sequencial à outra. Se lá atrás, esses aos quais você está honrando tem uma dificuldade com a geração anterior ou posterior que o outro está honrando, é possível que essa divergência Se repita se hoje. repita entre os irmãos, como houve lá atrás? Se não foi devidamente resolvido, é possível, É sim. possível? Ué, não é o que a gente vê? A gente, independente dessa teoria, nos trabalhos de constelação, às vezes aquele cliente ele não consegue se relacionar com o irmão de jeito nenhum. E não tem um motivo. O irmão não fez nada que pudesse trazer uma luz. Aí você pergunta, como era o relacionamento? Seus pais, eles se dão bem com os irmãos? Ah, não, na minha família ninguém se dá com ninguém. Aí você começa já a ter uma luz de que linha de trabalho você vai seguir. Sim. É raro, Júnior. É muito raro o cliente apresentar uma questão dessa e não haver ter um vínculo desavença lá lá atrás. atrás. Não, é Dos que eu fiquei antepassados. pensando assim, normalmente quando a gente fala em honrar, a gente fala em honrar indivíduo a indivíduo. Mas num exemplo como esse que você está me dando, a partir dessa teoria, para mim faz muito sentido você não só honrar o indivíduo, mas você honrar a relação Sim. entre os quais eles estão vinculados, não é? Você entendeu? Sim. É como repetir lá atrás, aqueles dois tiveram desavença, esses dois vão ter desavença. Por quê? Pelo lado individual, não, pelo lado relacionamento mesmo, né? Pelo lado relacionamento. Sim. Eu estou honrando o relacionamento de uma posição e o meu irmão tá honrando esse relacionamento na outra posição. Exatamente. Exato. Sabe que eu atendi um cliente que veio com a queixa de não estar conseguindo levar adiante a herança dos pais dele.
E daí tinha muita coisa envolvida e pá, trabalhamos. Né? E de repente, eu falo, escuta, mas o seu pai também não resolveu a herança dos seus avós. Ele falou, é verdade, continua até hoje na justiça. Eu falei, gente, como é que você vai resolver isso? Se lá atrás não foi resolvido aquilo? Até o não resolver isto é para trazer um olhar para aquilo que não foi resolvido antes. Exatamente. Tem que voltar lá. Então vamos trabalhar aqui primeiro. Tem que trabalhar aqui. Daí a gente volta para cá. Porque senão não vai conseguir resolver eu conheço isso. uma situação próxima onde acontece isso. Onde ela, na condição de filha, não resolveu o espólio de herança do pai. Ela nem tinha terminado o inventário do pai. O marido morreu, certo? Ok. Até aí não resolveu também o inventário do marido, e daí morreu a mãe do marido. E aí ela tem o direito. Então, assim, para ela poder resolver, e aí trava todo mundo. Não precisa de advogado, precisa de um mágico. Não, nesse caso. Porque daí, você entendeu? Ela trava, por exemplo, o processo da sogra tá travado, porque ela não resolveu o processo do marido dela, que daí, no caso, precisa estar resolvido para ela ser uma representante legítima, ok? Mas ela também não pode resolver o do marido, porque primeiro ela tem que resolver o do pai. E é isso que você falou. Na verdade, a gente tem que olhar lá na origem. O que é que está travando tudo isso? Porque você viu que ela emaranhou até gente que não tem nada a ver com o pai dela. Mas veja, além da dificuldade de relacionamento, existe essa dificuldade que a lei traz, né? Que não pode isso, não pode aquilo, tem que esperar. Então é muita dificuldade, é muita coisa para destravar. Mas daí eu acho engraçado, né? Que daí a gente consegue olhar para isso dentro de um cenário sistêmico, a gente consegue entender o porquê que o primeiro não resolveu, e aí vamos lá harmonizar esse cara para poder ver se desenrola o restante, né? Às vezes tem que desenrolar os outros, porque os outros estão vinculados a mais dores além dessa, né? Mas até que ponto, né? Quando eu assisti uma entrevista da nossa mestra, num congresso que ela foi sobre autismo, e eu achei muito interessante, porque vocês conhecem ela, né? Daí ela super empolgada. Não, constelação resolve qualquer problema. Mas qualquer problema. Mas qualquer problema. Então, até problema jurídico a gente anda resolvendo. Aliás, tanto que existe o direito sistêmico para isso, né? Direito sistêmico. Então, gente, mas enquanto os irmãos brigam, o vovô e a vovó e o Papai Noel e a Mamãe Noel se divertem na banheira. E os irmãos estão lá, brigando. A cara de alegria da Mamãe Noel. A cara de safado sem vergonha do Papai Noel. Esse é o seu enfeite de Natal, Biga? Esse é o meu enfeite de Natal, que é pra gente lembrar sempre que Papai Noel e Mamãe Noel também são felizes. Ai, que bom. Mas independente do Papai Noel, né, gente? Ainda o maior bem é a família. E estar bem com os seus irmãos é o maior bem. Quando você não tem mais, quando tem os pais ainda, se não está muito certo um irmão com o outro, o pai fala, viu? Vai lá e, né? Fica de bem. Conversa com seu né? irmão. Mas quando não tem mais os pais, é o maior bem que você pode mostrar para os seus filhos, que é o bem da família estar bem. A gente precisa estar bem para que tudo fique em paz. E isso, você mostra isso é exercício. Eu não estou falando que é fácil, mas é um exercício, e é um exercício que você faz e você passa o exemplo.
para os seus filhos também. Lembrando que tem famílias tóxicas que o melhor é manter distância. Ah, tem. Eu acho que tem Não de é só tudo. família doriana, ou família bem estruturada, ou família saudável. Claro que é sempre o objetivo da gente tentar encontrar harmonia, o equilíbrio, né? O diálogo saudável. Porém, nem todas as famílias são assim. E a gente verdade. também precisa olhar com respeito para essas famílias, não esperando que você tem que ir lá fazer as pazes. Não, se é algo que adoece, né? Você tem que manter uma distância saudável para o seu próprio Distância benefício. amorosa. amorosa. Essa exatamente. distância amorosa, ela é exigida em alguns casos realmente. Só que antes de você pensar, porque gente difícil, famílias tóxicas existem, família doriana é só no Instagram e na propaganda da TV, não existe. A grande maioria das famílias tem as suas dificuldades, mas baixa a cabeça e resolva esta situação com você mesma e com o seu irmão. Exatamente. Sabe? Para você ter uma família harmônica também, você precisa muito às vezes até engole um sapo ou outro, entendeu? Mas precisa deixar o seu orgulho em casa e resolver uma situação, porque às vezes não é nem tudo isso. Eu sabe? acho que até a primeira coisa, Edneia, é você respeitar quem é o outro dentro da sua individualidade. É claro. Se eu me respeito, eu também respeito o outro, sabendo que cada um é um, né? E eu olho para o outro admirando aquilo que ele tem, aquilo que ele é, e pronto, é dele também, né? É o espaço dele, é a vida dele, são as escolhas dele. Mas é isso, Thaís. Não é você ir lá abraçar e beijar e fazer de amiguinho de... Não! É você olhar e saber respeitar o espaço do outro. Mas a grande maioria dos casos, eles se perdem por conta disso, de não dar esse espaço para que a harmonização aconteça. Sim. Você que tem a experiência, você tem um filho que tem meio irmão, não tem? E eu também tive meio irmão. E como foi? Olha, sinceramente, entre os irmãos, não tem diferença. Quando eu era criança, eu era super bem tratada por eles. Depois, na adolescência, também, minha irmã cuidou muito de mim. Depois que casou, tudo que daí complicou um pouco. Separou, porque cada um foi viver sua vida. Mas não tinha diferença. Nos irmãos, nos meio-irmãos dos meus filhos, teve uma que ficou assim meio de fora, mas agora me parece que ela está se relacionando com eles. Mas eles sempre se relacionaram. O meu ex-marido casou-se de novo, teve mais 2 filhos. Um ex-marido meu também tinha já um filho. Então, eles se juntam, é a coisa mais bonita. Eles se visitam. Tem uns que moram em outro estado, eles vão, eles participam. Agora, a coisa mais bonita que eu acho é que eles não se unem só quando tem um evento bacana, mas quando tem uma tristeza, quando tem uma dor, quando tem uma morte, eles se unem, mas eles se unem de um tanto, de um jeito, sabe? Olha, eles podem precisar percorrer vários quilômetros. Eles vão todos onde aquele irmão está. Então, eu falo isso porque é a realidade que eu conheço. Que na hora de uma dor absurda, que foi a hora que nós fomos chamados no hospital, porque meu pai tinha falecido, fomos todos. E meus filhos também foram, e foi meu marido, foi todo mundo, sabe? Mas os 4 ali é uma coisa que te dá um lastro. Nessa hora você tem força
para enfrentar uma situação. Eu sinto muito pelas famílias que não são assim, mas a minha é, e eu dou graças a Deus por isso. Mas isso também é resultado desta situação de ter essa prioridade nos relacionamentos, sabe? Meus pais sempre priorizaram muito isso, que nós fôssemos amigos, que nós estivéssemos juntos, E independente da isso não situação. impede de terem tido brigas, de terem tido claro! discussões, de Opa! terem tido afastamentos, porque isso é normal entre irmãos. Mas eu acho que isso daí é importante falar, né? Os pais têm esse papel importante, que é o de apaziguar, de ensinar a importância de respeito entre irmãos, Claro. né? Quando não acontece, acaba criando essa rivalidade entre irmãos. Eu Alimentando, lembro, né? alimentando. No meu caso, né, até para falar um pouquinho aqui, a minha mãe sempre escutou a minha irmã e a minha irmã falava coisas de mim. Eu era a ovelha negra, aprontava pra caramba e tal, e ela dedava pra minha mãe e a minha mãe cascava o castigo em mim, surra. Então, o que ela fez com isso? Ao invés dela tentar fazer com que a gente se aproximasse, afastou mais ainda, criou rivalidade, porque ela sabia que ela tinha o apoio da minha mãe toda vez que ela falava algo contra mim. Então, isso daí, ao invés de juntar, afastou. Até hoje a nossa relação não é bacana por causa disso, né? Criou-se uma rivalidade ali, uma disputa, acho que por essa mãe, né? É exatamente isso. É aquilo que eu até tinha comentado, lembra? Essa questão da posição da disputa entre irmãos, ela é socialmente muito antiga. E aí vocês estão disputando quem? Estão disputando a atenção da mãe, não é verdade? Quando ela descobriu o mecanismo, é óbvio que ela começou a usar Aproveitou. a qualquer custo. Sim. Né? Mas o que eu queria fazer uma colocação, que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo e está nos acompanhando, e que tem tudo a ver com relação a desavenças entre irmãos, e é uma situação muito comum, e eu acho interessante, eu queria ouvir um pouco de você, né, e das meninas também, e quando a desavença entre os irmãos acontece quando se introduz o cônjuge. Era tudo lindo e maravilhoso, até que chegou a cônjuge ou o cônjuge O sapo que de fora. que exclui. Ele faz questão de excluir, entende? Eu tenho muitos e muitos casos onde acontece isso. Os irmãos eram muito próximos, eram unha e carne, como a gente costuma dizer, e aí chegou o cônjuge, de qualquer um dos lados. E aí esse cônjuge aparta. Você acredita que eles eram tão unha e carne assim? Aí é que está. Às vezes não eram. A gente só vê aquilo que a gente quer. Nem sempre estes irmãos eram tão unidos assim. Porque é o que a Abigail falou. Irmão briga, irmão, mas se dá bem, né? Mas eu concordo que uma pessoa de fora, se ela tiver a verdadeira intenção de separar, ela separa. Infelizmente. Infelizmente. Para todos. Para o que separou, porque foi um joguete na mão dessa criatura e perdeu o contato com aquilo que é mais precioso, que são os seus irmãos, que é a fonte, exatamente. Agora, cabe a ele também ver isso e voltar para a sua fonte. Porque é aquela história. É triste o que eu vou falar aqui, mas esposa, marido, você pode ter outros, mas irmãos, não. Tem irmãos que são sacanas? Tem. Tem irmão que não é legal com os outros irmãos? Tem. Mas são seus irmãos. E aí, quando desestabiliza dessa maneira, cabe àquele que está se excluindo ter uma posição, Júnior. Porque aqueles outros irmãos também não podem interferir, ir lá e... Não. Até porque, na hierarquia, a relação dele agora é a prioritária. Sim.
A relação O matrimonial. casamento. É. E isso acontece muito. A gente viu muito isso por conta de eleição. Famílias se desfizeram Digladiando. por conta de políticos. É verdade. Sabe? Isso é um absurdo. Eu já vi outras coisas, já vi uma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais sistêmica. Quando eu olho o lado dessa cônjuge, eu vejo uma pessoa totalmente descolada da família. Aquela que criou a desavença. Aquela que criou a desavença. Ah, sim, com certeza. Ela não sabe o que é isso, então para ela não faz diferença. Ou tem uma história espiritual de entrar um inimigo na família. Um inimigo espiritual. Pois é, né? Quando o inimigo não vem em irmão, vem em cunhado, cunhada, né? Tem sogra também. Ah, tem sogra também. É verdade. Mas eu falo isso porque eu vejo muitos irmãos sofrerem quando isso acontece, Sim. né? E é triste mesmo, né? Porque é uma relação que vem desde, assim, vamos dizer assim, pensando no irmão menor, no irmão mais novo. Ele É desde que nasceu. é desde que nasceu, é uma pessoa que ele conheceu desde que nasceu. Aí chega uma outra pessoa que, enfim, por alguma afinidade, por alguma ressonância, encaixa no seu ponto fraco e com isso consegue manipular, mas e como que eu faço assim? Num egoísmo absurdo, porque isso é posse para mim, isso não é amor, né? O outro, por sua vez, está fazendo o papel de submisso porque ele está encontrando ressonância no sistema dessa outra pessoa. Mas o que eu queria... Eu bati sem querer meu anel no microfone. Mas, Júnior, o oposto do que você disse é verdade também. O mais velho conhece o mais novo desde que nasceu. E para o mais novo, quando ele chegou, o outro já existia, já era o todo, sabe? Então, é uma relação que não tem nem como a gente dimensionar o amor que existe. Mas cada um, com a sua particularidade, desenvolve essa relação do modo que acha melhor. Então, tem não só o vínculo para com os antepassados, mas o modo de agir mesmo. Vamos falar a verdade. Tem gente que é egoísta. Tem gente que Tem é ruim, gente né, que é amiga? ruim, tem gente que é mesquinho. Tem de tudo. Tem maldoso. E esse de maldoso. tudo pode estar Como é na que sua fala? família também. Perverso. Tem o ué. perverso. Tem de tudo. Aí que o jogo é esse. É dentro de toda essa situação, e às vezes os que chegam também são perversos, né? Tem tudo isso. Sim. Então, o grande jogo do Natal é esse, gente. Do Natal e da vida. Mas agora está chegando o Natal. O grande jogo é esse. É você saber driblar toda essa situação, As diferenças. as diferenças e partir para uma harmonização. Se for pequena, tudo bem. Se for grande, também tudo bem, né? E se você não quiser partir para harmonização nenhuma, se harmonize com você. Isso é muito importante. Você pode ter todo tipo de dificuldade com o seu irmão, com os que vieram depois, com todo mundo. Mas analise, fique bem com você. Porque, às vezes, você ficando bem com você, a coisa flui tranquilamente, sem você precisar ir até o outro. E deixe que o outro fique com o que é dele. Faz o pono, por irmão. Nossa, e por você mesmo. E Né? principalmente. Mas espero que eu tenha falado bastante sobre irmãos. E eu aproveito essa oportunidade para desejar um Feliz Natal para todos vocês que nos seguem, para todos os meus colegas, os nossos assistentes aqui do estúdio, e que seja um Natal glorioso, que o Papai Noel seja bem generoso com seus presentes e que você possa desfrutar do que é mais importante no Natal,
que é o estar bem com você mesmo, dentro de tudo aquilo que o Cristo nos trouxe e deixou como lição para todos nós. Muito obrigada, um Feliz Natal a todos vocês e nos vemos no próximo ano. Feliz Tchau. Feliz Natal. Natal. Feliz Natal, pessoal. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.